Oi, galerinha do bem. A sua missão é ficar atenta a essa parte de organização do Estado e a minha missão é fazer você se apaixonar e entender toda a parte de organização do Estado. Mas a gente só entende se a gente fizer a teoria e o exercício. É por isso que eu não paro de fazer exercício com vocês. E a gente tem muitos exercícios. Então vamos voltar onde a gente parou no vídeo passado e agora vamos ver a questão número 10. Olha só aqui, de olho na sua tela. Apesar de terem natureza autárquica, os territórios federais não constituem exemplo de descentralização administrativo-territorial da União. Errado, porque os territórios que estão aí no artigo 18, parágrafo 2º, são exatamente um exemplo de autarquia territorial da União, uma descentralização administrativa. Malu, por que ela não é política? Porque ela não tem a capacidade que tem os estados, a União, os municípios e o Distrito Federal de se auto-organizar, se auto-normatizar, se auto-administrar, se auto-organizar, normatizar, autogoverno e auto-administração. Então, por isso que é simplesmente uma descentralização administrativa. Então, essa questão é tranquila. Vim aqui para a questão número 11 agora. Agora vamos só morrer de fazer exercício, hein? A autonomia municipal, ele já está falando do município, funda-se na capacidade de se auto-organização, autogoverno, auto-administração e capacidade normativa própria, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Item certíssimo. A gente viu que os municípios também têm autonomia. Está no artigo 18, caput da nossa Constituição. Tranquilo isso. Lembra que a União, Estados, DF e municípios têm autonomia. Questão 12 agora, olha só. Os estados podem incorporar-se entre si, aí você vai logo para o artigo 18, parágrafo 3º. Vai logo. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou se desmembrar para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, tranquilo, por meio de plebiscito. Às vezes eles botam uma pegadinha, botam referendo, aí vai estar errado, mas aqui está certo, botaram plebiscito. Ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional? Não, mediante aprovação de lei complementar pelo Congresso Nacional. Então o erro está aqui, errado o item. Questão 13 agora, ó. Brasília, e aí lembra que Brasília é a capital federal, parágrafo 1º, está localizado no DF, mas não se confunde com ele. Isso. A capital federal não possui autonomia. Não, quem possui autonomia é o Distrito Federal. De acordo com a Constituição Federal, a autonomia é uma característica do DF, dos municípios, dos estados membros e da União. Certíssimo item. Você vê, né? Isso não cai na prova, não. Despenca. Questão 14. O Distrito Federal é ente federativo. É ente federativo. Autônomo, verdade. Pois possui capacidade de se auto-organizar, autogoverno e auto-administração, sendo vedado subdividi-lo em município. Malu, ele não falou de autolegislação, não tem problema, ele não falou que ele tinha só essas capacidades, diz que ele possui capacidade de se auto-organizar, de autogoverno e auto-administração. Tranquilo, sendo vedado de subdividi-lo em município. Lembra que quem pode ser dividido em município é território. Então, você vê o artigo 32, o caput, tá? Que tá lá, sendo vedada sua divisão em município. Além do 18 caput. Estuda aí. Tudo a gente viu, gente. 15. O Brasil adotou a forma republicana, forma de governo. Ele até diz, de governo. E o modelo federativo, que é a forma de Estado, que se embasa na autonomia e na soberania dos Estados-membros, expressa pela capacidade destes de se auto-organizar por meio das constituições estaduais. Soberania, você já viu que está errado, né? Por quê? Porque os estados só têm autonomia. Quem detém soberania é a República
Federativa do Brasil, tá? Então, é errado o item quando ele diz que se embasa na autonomia dos Estados-membros. O Brasil adotou a forma republicana de governo e o modelo federativo de Estado. Que se embasa, não, que se embasa na soberania da República Federativa do Brasil. Ele misturou aqui as duas coisas, tá? Uma hora ele está falando da soberania e da República Federativa do Brasil, aí ele já misturou aqui como se embasa com a autonomia e a soberania dos Estados-membros, de jeito nenhum. Que os Estados-membros têm soberania, autonomia, isso é fato. Inclusive, é por isso que eles podem se auto-organizar através das suas constituições estaduais. Mas o Brasil adotou a forma republicana de governo e o modelo federativo, quando ele tem a possibilidade de se autodeterminar, é um dos princípios da República Federativa do Brasil no âmbito internacional, e ele dita qual vai ser a sua forma de governo, qual vai ser a sua forma de Estado, e aí é por razões de soberania, viu? Ele misturou aqui as duas coisas, mas de qualquer forma você saberia que estava errado, porque a soberania não é um atributo dos Estados-membros, e sim da República Federativa do Brasil. Olha lá os objetivos que a gente estudou no artigo 4º, que um dos princípios, objetivos não, um dos princípios da República Federativa do Brasil é a autodeterminação, é se autodeterminar, é a independência nacional, é dizer como é que vai ser estruturado o meu Estado. Lembrando que a forma de Estado é cláusula pétrea, tá? Questão 16 agora. A divisão político-administrativa interna da Federação Brasileira é imutável. Não, a interna não é imutável, porque você viu que os estados podem se subdividir, podem ser criados novos municípios, os municípios podem ser desmembrados. Então, é errado o item. Questão agora 17. Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Malu, isso aqui eu colocaria errado, pois está certo. Realmente ele não é nem Estado e nem município. Distrito Federal. Ele é Distrito Federal, né? Aquela coisa assim. Mas, Malu, que história é essa de uma autonomia parcialmente tutelada pela União? É verdade. Se você pegar, eu queria que você pegasse aí tanto o artigo 21, inciso 13 e 14... como o artigo, vamos já ver isso, né? 22, embora isso seja matéria de competência, mas a gente já vai ver. Inciso 17. Vamos lá? Pega aí o seu artigo 21. Olha só o que ele diz aqui. Compete à União, competência da União. Inciso 13, primeiro. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Quem organiza e mantém o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF é a União. E dos estados? O próprio Estado. Então é por isso que ele chama de autonomia parcialmente tutelada pela União. E não é só no caso do Poder Judiciário e no Ministério Público do DF, não. Se você vier para o 14, ele vai dizer, compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. A Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do DF, quem também organiza e mantém é a União. O Estado é o próprio Estado. E, para não fugir aí do artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre. Olha o que é que diz aí o inciso 17. Legislar sobre a organização judiciária do Ministério Público do DF e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa destes. Então, tanto compete à União organizar, como compete à União legislar sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal. E aí é por isso que é chamada de autonomia parcialmente tutelada pela União, ok? Então, tranquila que é essa questão 17, vem para a questão 18 e ele diz, os municípios e os estados, membros da Federação Brasileira,
são dotados de personalidade de direito internacional? Não, é errado. Quem é pessoa jurídica de direito público internacional é a República Federativa do Brasil. A União, os Estados-membros, que são os Estados Federados, o Distrito Federal e os municípios, são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então, errada a questão. Questão 19. A possibilidade de um Estado se incorporar a outro, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro ou formar novo Estado depende da aprovação da população diretamente interessada mediante referendo. Lembra que eu disse que eles trocam referendo por plebiscito? Prestar bem atenção, lembra que o referendo é consulta posterior. E das assembleias legislativas envolvidas, mediante a edição de leis complementares. Não é das assembleias legislativas envolvidas, não é a aprovação, é o Congresso Nacional, tá? É o que diz aí o artigo 18, parágrafo 3º. Então, quando ele diz a possibilidade de um Estado se incorporar a outro, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro ou formar novo Estado, depende da aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito, e da aprovação por lei complementar do Congresso Nacional. Agora, lembra que as assembleias são ouvidas. Artigo 48, inciso 8, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o disposto nos artigos 49, 51 e 52, as matérias de competência da União, especialmente sobre, olha o inciso 6, eu falei 8 é 6, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Então, elas teriam que ser ouvidas e não aprovar, né? Até porque aqui é praticamente o que eu posso dizer? Ela opina, ela não vincula quando as assembleias são ouvidas, tá? Então, aqui, inciso 6, tá? Em vez do 8. Próxima questão, questão 20, vem cá. Os territórios federais, lembra que ele está falando, sempre marca o que é que ele está pedindo para você se localizar, tá? Na hipótese de virem a ser criados, não disporão de representação no Senado Federal, nem na Câmara dos Deputados, pois como autarquias, territórios da União, eles não serão detentores de personalidade jurídica nem de autonomia política. A tendência é você colocar isso como certo, mas está errado. Por quê, Malu? Porque realmente ele não tem autonomia política, ele só tem autonomia administrativa. Mas, se existisse territórios, eles poderiam eleger deputados federais. Se existisse. E onde é que eu vejo isso? No artigo 45, parágrafo 2º. Minha gente, o CESP está adorando esse dispositivo, certo? Não vou nem mentir. Senadores, eles não elegeriam, mas deputados federais, sim. Olha aí o seu artigo 45, que fala de deputados. E ele diz: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Se você vier para o parágrafo 2º, ele diz: cada território elegerá 4 deputados federais. Tá? Mas senador ele não elege. Então, é errado quando ele diz aqui que não disporão de representação no Senado Federal, nem na Câmara dos Deputados. Deputados, sim, tá? Que são 4 deputados federais e ainda é o número fixo. Questão 21. Os municípios, em simetria com os estados, possuem governos próprios, autônomos e desempenham as funções dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Errado, porque é você lembrar que município não tem poder judiciário, só tem poder executivo e legislativo. Isso aqui você não precisava nem ter lido a Constituição, bastava você olhar para a prática, né? Tem questões que você, mesmo que você desconheça a Constituição, vai estar fácil. A união entre cujos fundamentos se inclui a soberania é formada pelos estados, pelos municípios e pelo DF. Foi só um erro aqui que ele esqueceu
o caput do artigo 18, né? A República Federativa do Brasil, cujos fundamentos, está lá no artigo 1º da Constituição Federal, se inclui a soberania, é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, todos autônomos. Então, errada a questão 22. Venho aqui para a questão 23. O federalismo no Brasil, gente, como o CESP gosta dessa parte de federalismo. Então, ó, seria interessante você depositar aí uma meia hora de estudo sobre federalismo. Malu, tudo isso né? Porque você vai pesquisar, você vai ter que dar uma olhadinha aí nos tipos de federalismo. Então, antes da gente fazer essa questão, vamos dar uma pincelada. O que é o Estado federalista? O Estado federalista é a união, como diz Dalmo Dallari, é a união de estados, é a aliança de estados que não perdem que só detém a autonomia. Diferente de uma confederação, que é a união de estados soberanos. Então, o Brasil, na Constituição de 1824, tinha aí, ele tinha como forma de Estado unitário, era o único centro político de poder. Aí, o que foi que aconteceu na Constituição de 1891? Passou a ter forma de Estado o federalismo. E aí vários centros políticos de poder. Por isso, se diz que o nosso federalismo se deu por desagregação. Existia, historicamente falando, da Constituição de 1824 para a Constituição de 1891, houve uma desagregação. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A união de estados soberanos. E aí, a confederação se deu por agregação. O nosso foi diferente. E aqui, olhando para esse tema, você diz que o sentido é centrípeto ou centrífugo? Porque direito constitucional também é física, né? Qual é o sentido dessa desagregação? Aí você diz que é o quê? Centrífugo, de dentro para fora. Tá? Sentido centrífugo. E aí a gente passa a deduzir que o nosso federalismo é por desagregação. Também conhecido como federação imperfeita. Vou até colocar aqui esse nome, né? Porque federação imperfeita. Vixe, tudo nosso é imperfeito. Ô, coisa horrível. Tá? Então, vamos resolver aqui a questão. O federalismo no Brasil é caracterizado como federalismo por agregação. Já está errado, o nosso é desagregação. Tendo surgido a partir da proclamação da República e se consolidado por meio da Constituição de 1891. Tranquilo, o problema aqui é que é por desagregação e não por agregação. Então, o item está errado e nós já explicamos por quê. Malu, tem mais federalismo? Tem o federalismo de equilíbrio, o federalismo dual, o federalismo cooperativo, que você precisa dar uma estudada. A gente vai comentar sobre o federalismo dual e cooperativo quando a gente estiver falando de competências, tá? O federalismo dual é aquele que divide sua competência de forma rígida. E para cada ente federativo, a União tem determinadas competências, os estados têm determinadas competências, o município tem determinadas competências. E o federalismo cooperativo é aquele país que tem competências comuns, competências entre a União, os estados, o DF e os municípios. Por exemplo, se você vê o artigo 23 da Constituição, está lá, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, eu posso dizer que o nosso federalismo, ele é um federalismo cooperativo. Tem também o federalismo simétrico e o federalismo assimétrico. Maluco, é o federalismo simétrico? É aquele que tem uma homogeneidade na sua cultura, na sua língua, no seu desenvolvimento. E o Brasil, ele é classificado segundo a doutrina majoritária, embora haja divergência, e pelo que eu vejo que as provas, especialmente o CESP,
segue é o que o Brasil é o federalismo por assimétrico. E por que, Malu, que é assimétrico? Por causa do seu desenvolvimento, por causa, por exemplo, se você vê cada estado, independentemente do seu tamanho, da sua população, elege 3 senadores. Então, não existe simetria nisso. E o desenvolvimento mesmo, né, de cada região, tem um desequilíbrio aí muito grande, tem uma falta de homogeneidade. Então, por isso, o nosso federalismo é assimétrico, segundo o posicionamento aí que segue o SESP, porque isso é muito doutrinário. Então, por isso que eu estou dando a dica de você dar uma olhadinha aprofundada no que seria, nos tipos de federalismo, tá? Então, olha, questão 24 aqui, a próxima questão aqui pra gente. O que é que ele vem falar? Ó? No federalismo orgânico, já está falando de outro, né? Há uma presença marcante do ente federal em detrimento das unidades federadas. Certíssimo. Eu queria só que você fizesse essa anotação. No federalismo orgânico, o Estado, anota aí, ó, o Estado deve ser considerado como um organismo. Os Estados-membros serão melhor botar assim, serão futuro, né? Não dá. Seriam apenas um reflexo do poder central. Tá? Então, para a doutrina, veja que é um assunto puramente doutrinário. Então, você tem que ler a doutrina. Quando ele diz, no federalismo, há uma presença marcante do ente federal, em detrimento das unidades federadas. E é por isso que ele diz, os Estados-membros seriam apenas um reflexo do poder central, tá? Então, federalismo orgânico, ele quer o conceito aqui. Há uma presença marcante do ente federal, em detrimento das unidades federadas. Certíssimo item, questão 24. Vem para a questão 25 agora. Olha só. Entre as características comuns do Estado Federal, incluem-se a representação das unidades federativas. Ele quer, na verdade, saber aqui as características do federalismo. Entre as características comuns do Estado Federal, inclui-se a representação das unidades federadas, porque cada unidade elege deputados federais, nós elegemos deputados federais, e senadores. Cada estado e o DF elegem 3 senadores. É a representatividade no poder legislativo central. A existência de um tribunal constitucional, no caso, o Supremo Tribunal Federal, e a intervenção para a manutenção da federação. Você vai estudar intervenção, estuda os artigos 34 a 36. Malu, intervenção é uma matéria que cai muito em prova? Não, eu não posso dizer que seja uma matéria que cai muito em prova. Mas cai, de vez em quando cai. Então é interessante dar uma estudada em intervenção federal e intervenção do Estado também no município. Lembrando que a União nunca poderá intervir em município de Estado. A União só intervém em Estado e no DF. Quem intervém no município é o Estado. Mas tudo isso você estuda lá no artigo 34 ao 36. E detalhe, tá, gente? Detalhe importante aqui. A intervenção é uma das características do federalismo. Outras características que eu botei aqui para vocês, a repartição de competências, anota aí. De competências, é uma característica do federalismo. O item aqui tá certo, tá? Antes que eu me esqueça. A descentralização política.
E uma coisa que a gente não pode esquecer também é o princípio da indissolubilidade, né, que está previsto lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, que é inerente ao federalismo, tá? Lembrando que o federalismo é cláusula pétrea, artigo 60, que você não pode esquecer, parágrafo 4º, inciso 1. Então, dá uma estudada aí sobre isso, porque cai na prova, tá? O CESP especialmente gosta da nossa forma de Estado. Questão 26 agora, olha só. Se o legislador constituinte de determinado Estado da Federação pretender alterar a Constituição Estadual para redefinir os limites territoriais do município alfa, em caso, né? Se o legislador constituinte de determinado Estado da Federação pretender alterar a Constituição Estadual para redefinir os limites territoriais do município alfa, desmembrando e incorporando parte de sua área à do município limítrofe delta, será dispensável a prévia consulta mediante plebiscito às populações de ambos os municípios. Não, por quê? Porque deve observar a regra constitucional do artigo, a Constituição Estadual não pode fazer isso, tá? A regra do artigo 18, parágrafo 4º, que diz que só pode haver desmembramento de um município para se anexar a um outro se houver uma lei estadual dentro do período estabelecido em lei complementar federal, após consulta dos municípios envolvidos através de plebiscito, após a divulgação de um estudo de viabilidade municipal na forma da lei federal, do jeito que está lá no artigo 18, parágrafo 4º. Isso não pode ser mudado pelo constituinte estadual. Perceba que ele está falando do legislador constituinte de determinado Estado da Federação. Isso não é possível, o item está errado. Questão 27 agora. O município, como entidade político-administrativa de terceiro grau, na ordem descendente do sistema federal brasileiro, é entidade intraestatal rígida, tal qual a União e o Estado mesmo. Vamos combinar, se tu vir isso aqui numa prova, tu se treme todinho. Fala sério, mas o item está completamente certo. Malu, é sério, ele é entidade política administrativa de terceiro grau, gente, são 3 graus, União, Estados e município. Se você prestar atenção, você tem que observar 3 ordens. Você, cidadão, você tem que saber as leis municipais, tem que saber as leis estaduais e tem que saber as leis federais, além das nacionais. Minha gente, é muita lei. E depois a pessoa vem me dizer que não pode se excusar de cumprir uma obrigação dizendo que não desconhece a lei. Meu filho, é muita lei para a pessoa saber, essa é a verdade. Mas são 3 ordens mesmo. Aí ele diz, na ordem descendente do sistema federal brasileiro, isso é entidade intraestatal rígida, verdade, tal qual a União e o Estado mesmo, sim. Quem diz isso? Eli, você tem que ver o doutrinador. Eli Lopes Meireles. Eu vou até colocar aqui olha o que é que ele diz. O município brasileiro, anotem para a gente não perder muito tempo. O município brasileiro é entidade política administrativa de terceiro grau, na ordem descendente de nossa federação. Traço, União, Estado, município. Então, quem diz isso é Eli Lopes Meireles, tá? Uma questão doutrinária, mas uma boa questão. Com certeza, neguinho se treme ao ver isso aqui, mas o item está completamente correto. Vem para a questão 28, a nossa última questão, para a gente passar aí para estudar as proibições e os bens. Isso aqui foi uma maldade terrível. Até 1946, a autonomia municipal foi apenas nominal. Uma vez que, apesar de inscrita nos textos constitucionais, passou a ser exercida de fato e de direito apenas com a edição da Constituição de 1946. Sabe por que é bom que a gente faça uma questão dessa natureza? Porque a gente sabe qual é o posicionamento da organizadora. Próxima vez que cair, é igual, meu filho, não pode mudar de um dia para a noite.
Então, olha só. Que é isso? Se você pegar o artigo 18 caput, você vai ver que os municípios passaram a ter autonomia, e eu disse isso para vocês. Autonomia porque ele passou a ter receita própria. Mas autonomia financeira. O município já tinha essa autonomia, que era nominal até a Constituição de 1946, e quando da edição da Constituição de 1946, passou a ser real. Só que não tinha autonomia financeira. É tanto que tem doutrinador minoritário que diz que o município só passou a ser ente federativo com autonomia a partir da Constituição de 88. Não é isso que o CESP está seguindo. Ele está seguindo a doutrina majoritária que diz, não, ele tinha autonomia, ele não tinha autonomia financeira. Então, aqui o item está absolutamente correto. Então, cuidado com essa parte histórica também do federalismo, né? Para dar autonomia ao município, que já tinha a partir da Constituição de 1946, mas passou a ter autonomia financeira, tá? E a gente termina o vídeo aqui. Próximo vídeo, a gente fala das proibições. Saímos dessa parte do artigo 18, corrigimos várias questões, 28 questões sobre o tema. Você está muito bem aí arrimado. Mas a gente continua falando de organização política administrativa no próximo vídeo.